Bom, a primeira coisa muito importante você saber da arquitetura de receita é que é o seguinte, existe uma tese que foi trazida, né, que trouxeram desse mercado, que é o seguinte, por que nasceu a arquitetura de receita? Por que a arquitetura de receita é algo que é imensuravelmente importante você de fato utilizá-la no seu negócio, tá? O que acontece? O mercado, tá? O mercado de SaaS, o mercado de tecnologia, ele literalmente foi algo que foi sendo muito novo no mercado, sendo muito disruptivo. A gente teve o boom das empresas de SaaS, a gente teve um boom das empresas do digital, a gente teve um boom de empresas utilizando a internet e toda empresa sendo como se fosse uma startup, tá? E através disso a gente começou a ter muitas pessoas entrando e ninguém sabia muito como se fazer negócio na internet. A verdade é essa. Você tinha um guruzinho que falava que você tinha que fazer uma postagem aqui, você tinha outro cara que falava que você tinha que fazer postagem lá, você tinha diversas pessoas falando como que deveria ser cada coisa, mas nunca foi algo tipo assim unânimo, uma metodologia em cima disso, tá? Então o que aconteceu? Chegou um momento que o mercado meio que se saturou. Hoje em dia você tá na internet não é mais sucesso, não é mais sinônimo de vitória. Não quer dizer, você pode estar na internet e você ter muito prejuízo, você pode estar na internet e você não ter nada de resultado, você pode estar na internet e simplesmente estar queimando dinheiro e estar queimando seu tempo, né? E antigamente não, até as pessoas que passavam vergonha na internet, cara, todo mundo tinha resultado. Então todo mundo que entrou lá atrás, mesmo as pessoas que passavam vergonha, que eram, cara, que era chamado de blogueira, essa galera, querendo ou não, teve resultado. Então dificilmente você vai ver uma pessoa que passou 10 anos produzindo conteúdo, 5 anos produzindo conteúdo, entrando no boom da internet e essa pessoa não tendo resultado. Era muito difícil, é muito difícil você ver isso. Hoje já não é mais assim, beleza? E o que acontece, tá? Então isso aqui vai ser algo bem aberto aqui, realmente troca de ideia para vocês entenderem, tá? Então acontece, o livro ele começa já com essa introdução. Essa introdução dizendo que a verdade é que tudo funciona. Tudo funciona, desde que tenha uma estrutura. Então tudo ainda funciona, a internet ainda funciona, o SaaS ainda funciona, todas as empresas de tecnologias ainda funcionam em questão de crescimento. O seu negócio, se você tem uma empresa, por exemplo, de loja de roupa, por exemplo, ainda funciona. É possível você ganhar dinheiro com independentemente do modelo do seu negócio, tá? Desde que você tenha uma estrutura, beleza? Então, vou pegar meu bloquinho de nota aqui. Então o livro começa deixando muito claro, tá? A gente teve uma Golden Era, ou seja, uma era de ouro, entre 2012 até 2021, né? Que basicamente todas as empresas conseguiam crescer muito rápido, todas as empresas elas eram premiadas por crescerem muito rápido, onde a gente tinha times inchados e eles se justificavam, a gente tinha também CAC muito inflado, né? Mas mesmo assim ele dava lucro, né? Ele dava lucro porque não tinha quase ninguém e basicamente as empresas tinham zero disciplina financeira, né? O crescimento virou o objetivo final, não a consequência do valor. Então, basicamente nessa época é a época onde todo mundo fazia tudo, onde tudo dava dinheiro, onde qualquer você provavelmente viu passar, tipo assim, tinha muitas pessoas que qualquer coisa que fazia dava grana, né? Dava grana. Provavelmente no seu mercado também teve um momento, todo mercado ele atinge esse pico de tudo dá grana em certo momento. Aí conforme mais pessoas vão entrando, esse mercado ele meio que se satura. E a galera gosta de dizer que não existe saturação de mercado. A verdade é que existe sim, existe uma saturação de mercado. Existe um mercado onde ele fica sofisticado, ele fica cada vez mais sofisticado, e a ponto que ele fica sofisticado, as coisas ficam mais difíceis. É assim. Claro que, cara, se você for muito pica, se você for muito bom, se você tiver a estrutura correta, você vai ter resultado independente da época. Independente do momento que você entrar, se você for disruptivo na sua estrutura, na sua arquitetura do seu negócio, você vai disruptar, né? Então, nesse tempo de 2012 a 2021, a gente teve esse mercado que foi essa era de ouro, né? O objetivo era só crescer, 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 independente, tá? Até que veio o crash. O que foi o crash? Basicamente, de 2022 a 2023, que foi onde a gente começou a ver que o CAC começou a aumentar muito, o crescimento de todas as empresas que utilizavam a internet, todas as empresas que se... quando eu digo utilizavam a internet aqui, gente, é o seguinte, não é só utilizavam a internet no intuito de, por exemplo, uma startup. Hoje, se você tem uma loja de roupa, se você trabalha com a internet, você é considerado uma startup. Ou seja, startup no intuito de internet, né? E aí o que acontece? Nesse momento foi onde várias empresas elas começaram a
tipo, sofreu um pouco o crescimento. O castelo começou a cair, tá? E aí não foi uma crise demandada. O livro deixa muito claro aqui que foi uma crise no modelo operacional, não foi uma crise do mercado, foi uma crise no modelo operacional. Tipo, antes qualquer coisa dava muito resultado, agora já tinha que buscar mais eficiência, tá? Então, a gente começa a dizer que o livro ele traz aqui um sistema que é o livro começa a ser muito maduro aqui. Ele mostra que os investidores começaram a ganhar pouco dinheiro, os fundadores começaram a ganhar pouco dinheiro e as ferramentas que funcionavam antes começaram a não funcionar mais. Então, o que acontece? Aqui você começa a ver, por exemplo, os investidores de empresas. Os fundadores de muitas empresas que davam muita grana já não davam mais tanta grana assim. E aconteceu isso no mercado brasileiro, está acontecendo exatamente agora, né? As ferramentas que antes davam resultado, que você só colocava um WhatsApp para rodar, você só colocava um anúncio direto para o seu WhatsApp e dava certo, já não é. Então agora você precisa de um CRM. Agora, antes de você fazer qualquer postagem, você trazia a gente. Agora não, agora você já tem que ter um videomaker, uma linha editorial. Então essa é a parada que você tem que entender. Então o mercado começou a ter muitos problemas. Só que não existe um culpado. Não existe, por exemplo, muito que a gente diz, né, que a agência, pô, o problema é a agência. Não é que o problema é a agência, o problema é que, cara, você investir somente em tráfego, pode ser o que for, você não vai ter resultado. Você não vai ter resultado. Porque não existe um culpado, existe um problema sistêmico. Existe uma parada sistêmica, tá, acontecendo no mercado, tá? E não é somente do tráfego mal feito, o tráfego bem feito, etc e tal. Beleza? Até que a gente entra no momento de ponto de virada, que é 2024 para frente, tá? 2024 para frente, tá? A gente acaba tendo uma diferença no grow at all costs, ou seja, growth at all costs, ou seja, a gente acaba tendo o fim do crescimento a todo custo. Então você vai ver que 2024 para frente a gente começou a ter muita empresa, velho, que agora, antes os caras falavam que tinha que ter um time gigante, agora as pessoas começaram a considerar, pô, time gigante, não ter time tão grande, o que dá lucro? Não, vou enxutar aqui, já entendi o meu crescimento, não adianta eu ficar com o pé no fundo. Então a gente acaba saindo 2024 para frente, agora 2025, 2026, 2027, tudo mais, de um fim de crescimento a todo custo. A gente começa a ter um crescimento sustentável. Então agora é onde a gente começa a ver que empresas começam a ter, por exemplo, um CRM, não começa só a investir em tráfego querendo, a gente vê empresas começando a ter que reativar os seus clientes, as empresas começando a entender, por exemplo, vamos dar exemplo de delivery no Brasil, né? Onde os deliveries começam a entender o quê? Que não vale mais a pena ele só investir em tráfego, que ele precisa ter um CRM, ele precisa ter ferramentas para reativar esse cliente. Então o mercado começou a entender agora, em 2024 para frente, que existe uma parada muito além de fazer postagem e adquirir cliente novo, né? Então, a gente acaba saindo desse crescimento de a todo custo para um crescimento sustentável, né? Então, aí é onde a margem volta a começar a importar, então as empresas começam a importar com isso, né? E a eficiência vira uma prioridade principal. Antes era só crescimento a todo custo, né? E aí é que a gente começa a entrar numa estrutura de, opa, as empresas estão entrando para esse lado, a gente vem com a Factory Revenue Factory ou arquitetura de receita, que é a fábrica de receita, né? Ou arquitetura de receita, né? Então, o que é a parada mais importante do começo do livro, desse primeiro bloco, que fica muito claro, tá? As empresas, qualquer modelo de negócio, não morreu. SaaS, tecnologia, vender através da internet, isso não morreu, tá? O que morreu foi o improviso. Então, cada vez vai ficar muito mais claro que o improviso, sim, morreu, tá? O crescimento sem uma arquitetura, ele é endividamento disfarçado. Então hoje, por exemplo, se você contrata uma agência, se você começa a fazer o seu Instagram e você tem um ótimo produto, tem um ótimo serviço, isso não quer dizer mais nada. Não quer dizer mais nada, mais nada, mais nada. Porque se a gente for pegar, cara, é como se tivesse assim, ó, toda empresa ela tem nível estratégico, tático e operacional. O problema é que as empresas, o que elas fazem? Elas focam em cima do o tático, por exemplo, elas contratam uma agência, né? E a agência vai lá e diz, não, eu vou pensar na estratégia para ti. Só que a verdade é que a agência, ela é nível tático e operacional. Ou seja, o estratégico, ele pensa no negócio. O tático é como executar aquele negócio. E o operacional é executando aquele negócio. Então, o que acontece? A gente começa a ver que não adianta mais você contratar uma agência, não adianta você... Vocês sabem disso, enfim, o mercado já está bem claro disso, é algumas coisas que a gente vem propagando bastante, é que ficou muito claro que você, independente de você ter uma agência ou não, social media, pessoas no seu time, marketing, etc e tal, para você ter um marketing eficiente, você tem que ter o quê? Uma arquitetura bem feita. Você tem que pensar em como você vai ganhar dinheiro.
Ganhar dinheiro, você pode ganhar fazendo qualquer coisa. Capinando, cortando essa grama aqui em Orlando, indo atrás de uns crocodilos aqui, se tu quiser. Mas a parada é, como que você vai ganhar dinheiro? E isso é arquitetura. É como que eu vou ganhar dinheiro, como que eu vou gerar valor, como que eu vou gerar impacto. Entendeu? Essa é a parada, tá? Então fica muito claro nesse primeiro do livro. A introdução do livro ela fica muito claro nisso. Que o SaaS não morreu. As empresas que usam a internet não morreram. O que morreu foi o improviso, tá? E sem essa estruturação, você sempre vai ter um prejuízo, um endividamento disfarçado. Então, provavelmente você esteja agora nesse momento, você está achando, pô, mas eu tenho que fazer, mas eu não sei se eu tenho lucro, etc e tal. Cara, nunca pensei isso no meu negócio, você está achando que está ganhando grana, você está nesse endividamento disfarçado, tá? O CAC, que é o custo por aquisição de cliente, é um sintoma, não a causa. Então, quando você acaba pagando muito para ter um cliente, isso é um sintoma, não é uma causa, né? E a parada é que o time cresceu e os times cresceram antes do sistema. Então, uma parada muito forte, tá? Que a gente consegue ver é que todos os times, todas as empresas cresceram o time sem pensar em sistema, né? Todas as empresas cresceram sem pensar em sistema. E hoje, com essa parada, buscando mais produtividade, mais eficiência, a gente tem que começar a olhar para o quê? Para o sistema, não somente para o teu time, tá? E o futuro pertence a quem designa uma estrutura. Então, o primeiro momento do livro, essa primeira introdução que o livro tá, o começo da introdução, estou trazendo para vocês aqui as 10 primeiras páginas, tá? O livro deixa muito claro isso, tá? Que você tem que ter em mente. O seu modelo de negócio, ele não morreu ou morreu, porque depende da sua estrutura, né? Antes o mercado ele tinha um crescimento a todo custo. Agora o mercado ele não premia mais crescimento a todo custo, ele premia um crescimento sustentável, né? E as empresas elas cresceram, elas foram buscando sem estruturação. E agora elas têm que voltar a olhar para a estruturação porque o mercado deu um boom muito grande de empresas sendo abertas, etc e tal, mas pessoas empreendendo. Fechou? Basicamente esse conhecimento que você tem que ter sobre essa primeira parte da introdução do livro. E me diz se você achou, me diz se faz sentido. E até o próximo. Tamo junto.